Vamos lá, galera! Dia 15, não perca a conta e também não perca o ânimo, né? São 66 dias para você pegar todo o conteúdo que vai cair na prova do CFP e arrasar lá nessa prova, tá bom? Quem está fazendo com a gente o curso na plataforma, melhor ainda, você vai ver que você vai com uma base assim animal para chegar lá e virar CFP. Legal? Bora lá então, sem mais delongas. A gente vai, no dia de hoje, a gente completa a parte de ambiente regulatório, tá bom? Bem objetivo, bem didático, mas na veia com o que cai na prova. Então vem comigo. Lembra que a gente terminou falando de COAF na última parte do dia anterior, né? Dia 14? COAF é um nome estranho, me lembra sapo. COAF, COAF. Tá bom, não lembra pra você, né? Nada a ver, desculpa, esquece. Eu sou meio retardado? Eu acho que um cara que fala isso deve ser, né? Mas deixa pra lá, vamos lá. Operações suspeitas devem ser comunicadas ao COAF. Esse é um ponto muito importante, gente, tá certo? Por quê? Porque a legislação diz que operações suspeitas devem ser comunicadas ao COAF. Tá? Não é necessário que o cliente seja informado e a comunicação deve ser feita em até 24 horas. Você não pode esquecer disso, tá? Desse prazo. Esse prazo cai na prova. Você tem que saber que teve operação suspeita, cheirou mal. O que a instituição financeira faz? Em 24 horas, prazo máximo de 24 horas, avisa ao COAF a respeito disso. Legal? Essas comunicações elas não vão acarretar responsabilidade civil ou administrativa para quem comunica, né? Justamente para incentivar os caras a comunicarem. Legal? Muito bom. Se não fizer isso, vai ser advertido, vai receber as penas por conta de não ter cumprido com a lei da prevenção à lavagem de dinheiro. Quais são essas penas? Você pode ter uma advertência formal, que é o treco mais brando que vai acontecer, ou você pode ter uma aplicação de multa. E aí entra naquele mesmo esquema dos limites, essa multa entra no mesmo esquema dos limites para o réu de lavagem de dinheiro, tá certo? Do crime de lavagem de dinheiro. Não pode ser superior a 20 milhões, não pode ser superior ao dobro do lucro real que aquela operação acarretaria e não pode ser superior ao dobro do valor financeiro da operação. Então não pode passar de nenhum desses três valores. Beleza? Muito bem. Como pena também por não comunicar, ou não pegar, ou não manter registros, ou não cumprir com as diretrizes da prevenção à lavagem de dinheiro, isso pode acarretar numa inabilitação temporária de 10 anos do administrador e até numa cassação ou suspensão da autorização da pessoa jurídica, né, por exercício da atividade, operação ou funcionamento. Então precisa lembrar dessas coisas aí, não é muito para você lembrar, né? Tá bem sucinto aqui, tá? Você precisa saber o número das circulares? Não, mas você precisa saber o conteúdo que elas têm, tá? Essa circular é muito importante porque ela fala de políticas e procedimentos internos que as instituições financeiras têm que ter para fazer o controle dessas operações, tá certo? Então, olha umas coisas muito importantes aqui, né? Elas têm que ter procedimentos, né, para confirmar informações cadastrais dos clientes. Isso é importantíssimo, né? Uma instituição financeira precisa ter no seu cadastro informações fidedignas a respeito de patrimônio e de renda daquele cliente, tá? Então isso é fundamental. Além disso, para as operações individuais, precisa identificar muito bem a origem e o destino dos recursos. Por isso que aqui a gente fala de identificar os beneficiários finais das operações, tá certo? Muito bem, e como um último item que você tem que lembrar que é muito importante, ela tem que ser capaz, ela tem que ter um procedimento de identificar pessoas politicamente expostas. O que é isso, professor? É isso aqui, ó. Pessoas politicamente expostas são agentes públicos que desempenham atualmente ou desempenharam nos últimos 5 anos, em algum dos últimos 5 anos, né, funções públicas relevantes. Isso é importante. Também são consideradas pessoas politicamente expostas os representantes, familiares ou indivíduos do círculo de relacionamento próximo de pessoas politicamente expostas. Então são pessoas que teriam a oportunidade de uma forma muito exposta, estarem envolvidas em algum processo desse tipo, tá certo? Por isso que as instituições financeiras precisam identificar isso. Se você já abriu conta numa corretora ou num banco, você vê que tem sempre uma pergunta: você é pessoa politicamente exposta? Você pode falar sim ou não. E se for sim, você já vai ser monitorado com olhos
maiores, né, para ver se está tudo certinho aí no que você faz. Beleza? Tamo junto? Legal. Diz lá na circular do Bacen também que todas as instituições devem coletar e manter atualizadas as informações cadastrais dos chamados clientes permanentes. Você tem os clientes permanentes que têm conta no banco, por exemplo, tem clientes eventuais que vão lá e só fazem uma troca de valores, um câmbio, por exemplo. Você entra numa corretora de câmbio, você tem dólares, troca por reais lá no aeroporto, mas você não é correntista daquele banco. Aí você é um cliente eventual. Mas você tem os clientes permanentes, aqui a gente está falando dos permanentes, tá? Então olha só, importantíssimo, valor de renda mensal e patrimônio para pessoa física, faturamento médio dos últimos 12 meses para o cliente PJ, tá? Para cliente PJ também tem que ter uma identificação em relação aos donos da empresa, né, aos acionistas da empresa e aos diretores, né, incluindo os representantes da PJ. Então isso também é pesquisado pela instituição. E a instituição financeira, ela tem que, a cada um ano pelo menos, pode ser a cada 6 meses, pode ser a cada 9 meses, pode ser a cada um ano no máximo, não passar de um ano, né, tem que verificar a adequação daqueles dados aos seus clientes. Então, será que está certinho aqueles dados? O cara tem que dar um confirmar dizendo que está tudo certinho, tá bom? Isso é importante. Um ano, hein? Não pode ser mais que um ano. Pode ser menos, a cada 6 meses? Pode. Não pode ser mais que um ano. Legal? Muito bom. Vamos falar aqui de movimentação de recursos, né? Uma coisa muito importante, né? Olha só, registros devem conter informações que permitam verificar, eu já falei disso, né? Compatibilidade econômica. Então aquele cara está mexendo com operações de milhões e o cara tem uma renda de pouquinho aí, mais de 5 mil reais. Tem algo muito estranho nisso. Então os registros têm que facilmente conseguir pegar isso. Tem que conseguir olhar a origem dos recursos, tem que conseguir olhar o destino dos recursos, os beneficiários, tá? Muito bom. Uma outra coisa, né? As circulares do Bacen dizem que os registros, né? O sistema de registro das instituições financeiras deve permitir com grande facilidade identificar algumas coisas. Por exemplo, pessoas físicas que operaram mais de 10 mil reais naquele mês específico, no mês calendário, tá? Então, ponto número 1. Ou operações que por suas características parecem que estão de alguma forma burlando quem é o beneficiário final, tentando disfarçar ou a origem ou o destino dos recursos, tá? E finalmente, aquelas movimentações acima de 50 mil reais, cuidado que era 100 mil reais, agora é 50 mil reais, se perguntarem na prova, é 50 mil reais, em operações com DOC, TED, transferências e assim por diante. Ou seja, o sistema de registros tem que dar essa facilidade de você buscar essas operações rapidamente. Legal? Muito bom. Estamos chegando no final aqui do nosso preâmbulo, tá? Olha só, manutenção de informações e registros, né? Você tem alguns períodos mínimos que você tem que lembrar para a prova. Então você tem alguns de 10 anos, né? Então, informações e registros de operações envolvendo, olha lá, cheques, liquidação de cheques depositados e instrumentos de transferência de recursos. 10 anos, lembra disso. E o que é 5 anos? Cartão pré-pago e recurso em espécie, tá? Então lembra que o mais sofisticado é 10 anos, são as transferências de recursos, os cheques e tal, e 5 anos, cartão pré-pago e transferências em espécie, recursos em espécie, tá? Muito bom. Só para a gente finalizar, agora eu vou falar rapidão aqui para vocês a respeito do uso de informação privilegiada. A gente tem 2 tipos que vão cair na prova, né? Que podem cair na prova, que é o insider trading. O que é isso? É você utilizar informação privilegiada de uma companhia sobre a situação econômica da companhia ou sobre um possível interessado em comprar aquela companhia, sobre algo referente, né, ao comportamento de preço daquele ativo, mas que tem um fundamento econômico, uma informação econômica. Então, por exemplo, fiquei sabendo, né, que essa empresa ela vai descontinuar uma linha, porque eu trabalho lá. Fiquei sabendo que a empresa vai descontinuar uma linha que traz prejuízo. Descontinuando essa linha, a empresa vai se tornar mais lucrativa. Se eu utilizar essa informação para obter ganhos ou fornecer para terceiros essa informação para que eles obtenham ganhos, isso está configurando insider trading, né? Então, informação privilegiada é aquela informação que não é pública, né? E ela é material. O que é ser material? Ela tem a capacidade
de mudar o preço de um ativo, o preço de uma ação, porque ela tem um impacto econômico grande, né, na precificação daquela empresa, no valor daquela empresa. Tá? Então, se eu uso essa informação econômica para obter ganhos comprando ou vendendo uma determinada ação, isso é o uso inadequado de informação privilegiada, isso é crime, tá certo? Isso se chama insider trading. E tem uma outra que é front running, tá certo? O que é front running? É você correr na frente dos demais. Esqueci do N aqui, front running. Você correr na frente, né? Então você ficou sabendo, por exemplo, né, que um determinado fundo estrangeiro vai entrar comprando pesado um determinado papel que não tem lá muita liquidez. Então, não tem muita liquidez, os caras vão entrar comprando pesado, esse preço vai subir. O que você faz? Você entra antes dos caras, né, porque você já tem essa informação, fica comprado e quando o preço subir, você vai no vácuo, surfando a onda, não é? Isso se chama front running e também é crime, né? Porque você está utilizando uma informação privilegiada, não agora de um dado econômico da companhia, mas de uma movimentação de mercado. Essa aqui é a diferença. No front running, você corre na frente de um evento de mercado que vai acontecer. No insider trading, você usa uma informação privilegiada da empresa, porque no longo prazo aquilo vai trazer, ou até no curto prazo, vai trazer vantagens para você. Tá certo? Então o front runner ele faz isso, né? Ele se antecipa, por exemplo, a uma ordem de compra. Beleza? Tamo junto? Ó, hoje tem 9 exercícios para a gente fazer, então sejamos rápidos, objetivos, mas sempre cirúrgicos, né? Sempre indo lá no ponto. Vamos lá. De acordo com a lei 9.613 de 98, né? Essa é a principal lei que fala a respeito da prevenção à lavagem de dinheiro. No que se refere à identificação de clientes e manutenção de registros, competem às instituições financeiras identificar todos os clientes e manter o cadastro atualizado. Perfeito, a lei diz isso. Identificar e manter cadastro atualizado apenas para os clientes que realizarem transações que ultrapassem limites fixados? Não. Cadastro tem que ter de todo mundo que é cliente permanente, né? Então não tem essa. Você tem um registro que rapidamente captura determinadas informações, que, por exemplo, são acima de 10 mil reais aqui, são acima de 50 mil reais ali, beleza, mas o cadastro tem que ter de todo mundo, isso aqui está errado. Manter atualizado o cadastro de todos os clientes junto ao órgão que fiscaliza o mercado em que a instituição atua. Tá perfeito. Então 1 e 3 estão corretas. Alternativa B de belezinha. Questão 2. Segundo a Lei 9.613 de 98, qual o prazo máximo para comunicação ao COAF de uma operação suspeita? Tá? Deu uma desconfigurada aqui, mas só para a gente entender. Alternativa, 5 dias úteis, 24 horas, o primeiro dia do mês subsequente, não há prazo estipulado pela lei. Vamos lá, responde aí, né? Não fica esperando eu responder, pô, dá pausa aí. Responde, né? Responde você antes. É isso aí, tenho certeza que respondeu certo, 24 horas, tá certo? Esse é o prazo. Então, algo cheirou ruim? 24 horas a instituição financeira tem para comunicar ao COAF. Quais as punições cabíveis às instituições caso sejam descumpridas as normas de comunicação de operações suspeitas ao COAF? Então, o que pode acarretar para a instituição financeira? Lembra, basicamente é isso, não esquece mais. Advertência formal, tá certo? E multa, vai ser isso, tá certo? As duas coisas podem ocorrer, ok? Muito bem. Advertência formal e aplicação de multa de até 20 milhões. Legal. Advertência formal e aplicação de multa até 200 mil? Não. Advertência formal somente? Não. Aplicação de multa? Não. Então são as duas coisas, advertência formal e aplicação de multa até 20 milhões. Tem que lembrar desse 20 milhões. Agora é o seguinte, né? Não quer dizer que vai sempre acontecer os dois, mas os dois podem acontecer. Por isso esse E, tá certo? Porque os dois podem acontecer. Show de bola? Tamo junto aí? Tá comigo? Bora lá. Ao identificar a ocorrência de uma operação financeira suspeita de crime de lavagem de dinheiro pelo seu cliente, a instituição financeira deverá comunicar em até 24 horas o ocorrido para quem? Para a Polícia Federal? Né? Para os controles internos? Não, para o COAF. Tá certo? Para o COAF. Eu sei que o COAF é do Bacen, mas o órgão específico é o COAF. Então caiu na prova, você já arremata COAF. Muito bem. Isso aqui também está meio desconfigurada, mas é um conjunto aqui. 5.
Segundo o Banco Central, as instituições financeiras devem dedicar atenção especial a operações realizadas por... olha só. A gente está falando aqui de atenção especial, quer dizer, vamos olhar com olhos maiores, vamos olhar com uma baita de uma lupa esses caras específicos. Clientes com mais de 1 milhão em investimentos? Não. Clientes com contas em outras instituições financeiras? Não. Pessoas politicamente expostas? Sim, é isso, né? Lembra que pessoas politicamente expostas, elas vão ser olhadas com lupa. Então, o que fizer, o pessoal vai estar olhando, vai estar vendo se não tem alguma coisa que cheira mal e assim por diante, tá bom? 6. Segundo o circular do Banco Central, as instituições financeiras devem realizar testes de verificação da adequação das informações cadastrais dos clientes com a periodicidade máxima de... Então, não pode passar de quanto tempo? 12 meses, lembra? 12 meses, também conhecido como um ano, tá? Então, a alternativa C de cachorrão. 7. São consideradas pessoas politicamente expostas. O que são, então, pessoas politicamente expostas? Familiares de agentes públicos apenas? Não, os familiares eles são, mas não é apenas. Qualquer agente público? Também não. Agentes públicos com cargos relevantes, né? Então, não. Agentes públicos que desempenharam funções públicas relevantes nos últimos 10 anos? Não. Por quê? Porque é 5 anos. Agentes públicos que desempenharam cargos, empregos ou funções públicas relevantes nos últimos 5 anos. Deu certo, tá certo? 8. De acordo com a circular 3461 de 2009 do Bacen, os sistemas de controles internos das instituições financeiras devem permitir fácil identificação de... tudo isso aqui tá junto, tá? O B. Peço desculpas aí para vocês, o software deu uma quebrada aqui. Mas tudo isso é alternativa B, tá? Então, primeiro, operações realizadas por uma mesma pessoa dentro de um mês com valor superior a 10 mil. Gostei dessa, eu acho que tá certa. Vamos ver as outras? Operações realizadas por uma mesma pessoa dentro de um mês com qualquer valor. Não. Operações realizadas por uma mesma pessoa dentro de um mês com valor superior a 100 mil. Não. Aqui é a mesma coisa, só que 1 milhão. É 10 mil o valor, tá? Então, pessoas que operaram operações feitas acima de 10 mil dentro de um mês, elas já devem estar num local de fácil resgate no registro das instituições financeiras. The last one, pra gente terminar, vem comigo aqui. Isso é grande, né? Vamos lá. Murilo, sabe o Murilo? Pois é, o Murilo. Trabalha em uma empresa de capital aberto, listada na bolsa. Ele teve acesso aos resultados comerciais surpreendentes da sua empresa no último tri. Interessante. Esse resultado ainda não havia sido divulgado ao mercado. Sabendo que o seu sobrinho realiza operações frequentes na bolsa, Murilo deu-lhe a dica de que os resultados positivos do último trimestre iam surpreender positivamente o mercado. Tipo, moleque, vai arrebentar, a gente vai esganar o mercado, vamos apavorar com tudo. Foi isso que o Murilo fez. Ao saber disso, o sobrinho de Murilo fez o quê? O sobrinho do Murilo, que não foi bobo nem nada, foi lá e saiu comprando ações. Gente, isso aqui é crime, isso aqui está errado, não pode fazer isso. Importante que vocês saibam disso, né? Existe uma lei que identifica o uso de informações privilegiadas como crime, tá certo? Então, olha só. Alternativa A. Somente o sobrinho do Murilo pode ser denunciado por insider trading. Como o Murilo não se beneficiou financeiramente da informação, ele não poderá ser denunciado. Está errado, né? Os dois infringiram a lei a respeito de informações privilegiadas. Tá certo? A minha pergunta aqui, né, que é a pergunta que a gente deve fazer, é se o que aconteceu aqui foi insider trading ou foi front running? E aí você tem que lembrar do seguinte, o que é um e o que é outro. Quando a gente utiliza informações econômicas a respeito de uma empresa, né, a respeito de uma determinada situação, e a gente decide comprar porque isso vai afetar positivamente o valor das ações, né? Quando alguém faz isso, essa pessoa está cometendo insider trading. Ela é um insider, ela conhece informações porque ela está lá dentro, ok? Front running é quando você fica sabendo de uma movimentação de mercado e você se antecipa
porque de alguma forma você obteve essa informação privilegiada. Então isso é o que ocorreu aqui nesse exercício 9 é Insider Trading, ok? E os dois podem ser denunciados, tá certo? Então, é a C, né? Tanto o Murilo como seu sobrinho podem ser denunciados pelo uso de informações privilegiadas de forma indevida, que culminou em Insider Trading. C de cachorrão. Beleza, galera? Tamo junto aí? Entenderam legal? Com isso a gente termina essa parte de ambiente regulatório. Isso é o básico que você tem que saber, né? Você está bem calçado sabendo isso, né? Lembra que lá na plataforma tem mais tantos outros exercícios de ambiente regulatório, então manda bala aí. Não perde o pique, hein? Dia 15 a gente já vai já pro dia 16. Vamos que vamos, daqui a pouco tá aí, hein? Prova do CFP agora em abril, já tá aí. Valeu, um abraço, até mais.